convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo capítulo 91. O tema do nosso sermão de hoje é o Rei Invencível. Salmo 91. Graças a Mateus 4, versículo 6, e sobretudo Lucas 4, versículos 9 a 11, a gente sabe a origem daquela mandinga evangélica de abrir a Bíblia no Salmo 91 para espantar mal-olhado. Já viram isso? Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, irmão, que vai espantar todos os demônios. Só não espanta o dono da casa, né? Salmo 91 se tornou uma espécie de espanta forças ocultas, negativas, coisas do tipo, né? Então deixa aberto, irmão, a Bíblia no Salmo 91 que resolve, né? Porque Salmo 91 parece que é um antídoto, aquela coisa que traz superpoderes, né? Capazes de vencer as hostes demoníacas. E a gente deve isso ao talvez o primeiro grande teólogo liberal da história da humanidade, aquela serpente que desde o Éden engana os seres humanos e uma vez tentou os nossos pais, em primeiro lugar Adão, e na vinda de Cristo Jesus, tentou também Jesus. Agora, ele tenta o último Adão, não num jardim, mas tenta o último Adão num deserto. Sobe até um lugar bem alto, um lugar sagrado, e diz a ele nada mais, nada menos: salte daqui, dê ordens aos anjos, porque eles estarão a seu respeito e guardarão você, para que você não tropece em absolutamente nada. Você tem esse poder. Salmo 91, ele é mais sobre a tentação do poder do que uma espécie de antídoto milagroso contra as hostes demoníacas e contra todos os laços e todos os embaraços que a gente possa encontrar na vida. Satanás não usa o Salmo 91 na tentação de Jesus à toa. Ele continua usando o Salmo 91 para tentar também a sua igreja. Como é que a gente se livra dessa tentação bíblica? Não é? Porque ninguém poderia imaginar que uma tentação pudesse ter base bíblica. Ninguém poderia esperar que, inclusive, o tentador usaria, inclusive, as Escrituras para nos fazer cair. Ora, por que caímos? Por que tropeçamos? Por que pessoas continuam olhando para o Salmo 91 dessa forma? Como se fosse algo mágico. Para a gente entender tudo isso, eu queria, em primeiro lugar, fazer a leitura do texto com vocês. Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas.
nem da mortandade que assola meu dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra, que ela nos alcance, que ela nos alimente, que ela nos encontre e que sejamos mais uma vez transformados por ela. Porque se há uma fonte de transformação e de restauração, ela emana da Tua palavra. Fale conosco uma vez mais, nós rogamos, suplicamos nesta manhã, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. O Salmo 91 é um salmo régio, é o salmo de um rei. O texto massorético, que é o texto hebraico, daquele mais, pensa aí, o mais antigo, etc., dessa natureza, não tem título, a gente não sabe de quem é, não sabemos quem é esse rei. Por causa da tradução grega chamada Septuaginta, dessa porção das escrituras veterotestamentárias, nós sabemos que pode ser que tenha sido o Salmo de Davi. Mas, de fato, não sabemos. A única garantia que temos, seja Davi ou não, é que este salmo é um salmo de um rei. E é por aqui que a gente quer começar a nossa exposição. Em primeiro lugar, destacando este salmo como um salmo régio. Há, na verdade, 2 destaques importantes, e este é o primeiro que eu gostaria de dar. Um destaque para este salmo como um salmo régio. O salmo, portanto, escrito por um rei. E ele está dividido em 3 partes. Quais são essas 3 partes? São 3 partes que correspondem a 3 vozes deste salmo, que por sua vez correspondem a 3 personagens. Este salmo não é de apenas uma única voz, não há apenas um único orando ou cantando, por que não este salmo? As 3 vozes, elas estão presentes do versículo 1 ao versículo 16 da seguinte forma. Versículos 1 e 2 é a voz do rei, é o discurso do rei. Dos versículos 3 a versículo 13, nós encontramos o discurso do profeta, é a voz do profeta se dirigindo agora a este rei. E o terceiro e último discurso, que vai dos versículos 14 a 16, que é o discurso de Deus. Deus se dirigindo ao rei. Então temos 3 personagens atuando neste salmo. O rei, o profeta que dá testemunho do rei e Deus que se dirige ao rei. Comecemos com a primeira parte, dedicada ao discurso do rei. Esse discurso começa no versículo 1 com uma introdução. O rei se apresenta no discurso, em primeiro lugar, não dizendo seu nome. Ele não diz quem ele é, ele não apresenta a sua identidade, ele não diz, olha, sou fulano de tal. A única coisa que ele diz, a única coisa que ele faz, a única coisa que ele apresenta é a seguinte introdução: aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esta é a única informação que nós podemos tirar deste rei sobre si mesmo. Ele diz e apresenta-se a si mesmo como aquele que habita. Habitar. É uma coisa que a gente já esqueceu. A gente esqueceu o que é habitar. Esqueceu o que é morar. Tem um filósofo italiano chamado Massimo Cacciari. Eu gosto muito desse filósofo. E ele tem um trabalho muito interessante de diálogo com a arquitetura. Foi prefeito de Viena, então tem uma experiência interessantíssima sobre cidades, sobre organização de cidades, etc. Ele escreveu um livro bem fino, mas um primor, em que ele tenta mostrar como as nossas chamadas smart cities, essas cidades que se tornaram tão aglomeradas e as pessoas já não conseguem mais separar o que é viver, o que é morar, o que é habitar, o que é trabalhar, não é? O que é ter um lugar para trabalhar, sair da sua moradia e ir para um lugar trabalhar. Então ele faz um percurso muito interessante que vai desde os gregos, romanos, até chegar nos nossos dias, para mostrar o quanto a nossa disposição nos espaços, essa disposição mudou. Então, se antigamente a gente tinha essa clareza, esse distanciamento do lugar onde a gente dorme, descansa, se esconde. É o recôndito, é o lugar onde a gente para tudo, onde estamos livres daquele lugar, daquele espaço, onde fazemos mercado, onde fazemos negócios, onde trabalhamos, onde associamos ali todos os nossos esforços. Não é? Ele diz o seguinte: isso perdeu de vista, porque quanto mais estamos longe do centro, mais tempo a gente precisa para chegar até lá. E como o tempo é dinheiro, a gente começa a acelerar esse processo para poder estar cada vez mais nos grandes centros. E para estar cada vez mais nos grandes centros, a gente precisa se acomodar a essa aglomeração que vai comprometendo os espaços e vai fazendo com que a gente escolha sempre coisas muito pequenas para que a gente possa se acomodar. Na verdade, é sobreviver nesses espaços, subsistir nesses espaços. Ele não está falando de simplicidade. Uma pessoa pode ser muito simples num lugar muito grande, e uma pessoa pode ser extremamente complexa, extremamente complexa num espaço muito pequenininho. Simplicidade não tem absolutamente nada a ver com espaço. Mas o espaço foi nos aglomerando de uma tal maneira que trabalho e moradia se tornaram a mesma coisa. A gente não consegue mais fazer a peregrinação para o descanso. Estou voltando para casa. Vou descansar. É um outro mundo. Este que habita no esconderijo do Altíssimo, ele sabe que essa habitação, esse lugar onde ele mora, é um lugar de descanso. É o lugar onde todos aqueles enfrentamentos, é o lugar onde todas aquelas tarefas que o rei precisa enfrentar, essas tarefas ali ele não terá de enfrentar. Ali ele está em um outro espaço, uma outra dimensão. Ele está na dimensão do descanso. Naturalmente você deve estar pensando: puxa, quanto tempo faz que eu não descanso? Não é? Talvez porque a gente perdeu a capacidade de morar. A gente não mora mais, a gente sobrevive nos espaços. Morar é muito diferente do que se adaptar a esquemas para sobreviver. Ele habita, ele mora e, portanto, ele descansa. Ele tem um lugar de refrigério. Observe que é dessa forma que ele se apresenta. Ele não se apresenta como o rei de um valado, ele não se apresenta como um rei, né, de uma fortaleza, ele não se apresenta como um rei de uma cidade, de um povo, de uma comunidade. Ele se apresenta como aquele que descansa. E que descansa
num lugar que não foi ele que preparou para ele. Não é o esconderijo dele, não é a casa dele, não é uma construção dele, mas é o esconderijo, a casa, a habitação que Deus preparou para ele. Ele é aquele que habita o esconderijo do Altíssimo e que descansa à sombra do Onipotente. E só depois de se apresentar dessa forma, ele faz o seu discurso, que é uma confissão, é uma profissão de fé. Observe o que ele diz, e diz, não ao povo, não à congregação, não àqueles que estão, os seus súditos, não àqueles que estão à sua volta no palácio, não, é aquele que provê para ele o descanso, aquele que provê para ele um lugar de abrigo, aquele que provê para ele um lugar de alívio, é a ele que ele se dirige dizendo, a este Deus, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Se você olhar rapidamente agora, tanto a introdução como o discurso, você vai encontrar 4 nomes de Deus e 4 metáforas. Observe rapidamente aí no texto. Você vai encontrar 4 nomes de Deus e 4 metáforas. Observe os nomes de Deus. Aquele que habita no esconderijo do El Elyon. Aquele que descansa à sombra do El Shaddai. Os 2 nomes são patriarcais. Os 2 nomes representam a relação de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e todo aquele contexto bíblico dos patriarcas. Ele está lembrando, portanto, 2 aspectos cruciais da natureza divina. É Deus Altíssimo, no sentido de que é inalcançável. Ele consegue se colocar numa situação em que nenhum homem, nenhum ser, absolutamente ninguém poderia encontrá-lo. Se você, como diz o Salmo 139, pegasse um navio e se ingrasse até o coração dos mares para ali fugir da presença de Deus, você não encontraria um lugar assim, um lugar altíssimo, um lugar onde Deus não pudesse te encontrar. Não existe esse lugar para nenhum homem, não existe esse lugar para nenhuma mulher. Todos os seres humanos não conseguem encontrar um lugar que seja como este lugar onde o El Elyon habita. É um lugar altíssimo, onde nenhum ser pode alcançar, nem as hostes angelicais, absolutamente nenhum ser criado por Deus pode alcançar. E ele está dizendo que habita no esconderijo deste que é altíssimo, inalcançável, que pode se esconder e de quem ninguém pode se esconder. Mas não somente isso. Ele não só tem a habilidade de se distanciar de toda a sua criação, a fim de que a criação jamais o encontre, como ele também é onipotente. El Shaddai é todo-poderoso. Onipotente, todo-poderoso significa que não há absolutamente nada que Deus, segundo a sua própria natureza, não possa exercer. Não há inimigo que se compare ao poder de Deus. Por isso o maniqueísmo se quebra diante do argumento das Escrituras quando Agostinho entende. O maniqueísmo não se sustenta, porque o maniqueísmo precisa pressupor um outro Deus que não seja somente altíssimo, mas seja tão poderoso quanto este Deus altíssimo. E não existe, Ele é único, por isso Ele é invencível. Não há Deus, não há deuses, não há anjos, não há demônios, não há homem algum que consiga derrotar El Shaddai. Ele é indestrutível, Ele é todo-poderoso. Você pode lutar com Ele, você pode batalhar com Ele, como uma formiga tentando enforcar um elefante. Não vai vencer. Este que é altíssimo e que é todo-poderoso,
não somente prover para o rei um lugar de proteção, um lugar seguro, mas prover para ele descanso à sua sombra, como a de uma ave mãe, sabe? Que protege sobre as suas asas os filhotes, e sobre a sombra das suas asas elas estão protegidas. Note que ele não foi encontrar a proteção em uma coisa que não é Deus, ele foi encontrar a proteção no próprio Deus, ele foi encontrar o esconderijo no próprio Deus. É nele que está, portanto, a fortaleza que ele precisa, o esconderijo que ele precisa, para alcançar refrigério e descanso. Mas ele apresenta também a Deus como o Senhor. Veja, diz ao Senhor, agora ele diz a Yahvé. É o nome pactual de Deus, é a aliança de Deus agora com Moisés, é a aliança de Deus com todo o povo de Israel. Agora este que reconhece o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como também o Deus de Moisés, o Deus de todo o povo de Israel, o Deus que fez uma aliança com o povo no Egito, o Deus que fez uma aliança com todos aqueles que são descendentes de Abraão. É a este Deus que este que habita no esconderijo do Altíssimo, esse que habita exatamente sob os poderes do Todo-Poderoso, é este que diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio. Não é o que tu tens para me oferecer, não é o que tu tens para me dar, não é o seu poder, não é a sua riqueza. Tu és o meu refúgio. Quantos de vocês nesta manhã podem olhar para Jesus e dizer que vieram hoje aqui, não para buscar algo dele, não para alcançar algo que ele tem para te oferecer, pela sua riqueza, pelo seu poder, mas veio aqui para dizer: eu vim só por ti. Tu és a minha riqueza, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha sombra, Tu és a minha calmaria, Tu és a minha paz. Eu vim aqui por aquilo que Tu és e não por aquilo que Tu tens. É isso que ele está dizendo ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és o meu lugar de descanso. Mas porque Tu és não apenas o lugar de descanso por Tu seres altíssimo, mas porque Tu és onipotente e fornece para mim a fortaleza, uma fortaleza intransponível. Desde o primeiro homicídio, a história das cidades, da formação das cidades, desde o Antigo Testamento até o Novo, até os nossos dias, se trabalha a partir do desespero que vivemos desde que fomos lançados para fora do Éden. Não sabemos viver fora do Éden, porque o Éden é a habitação, um lugar de morada, é um lugar onde Deus preparou o homem para viver e encontrar-se ali com Deus em paz, em proteção, em sombra. Ele está debaixo da sombra do Senhor, ali ele tem tudo. Mas ao pecar e transgredir a lei do Senhor, ele foi mandado para fora da habitação de Deus. E o homem, quando é mandado para fora da habitação de Deus, ele tem que garantir a sua fortaleza, ele tem que fazer o seu descanso, ele tem que promover as suas próprias defesas, ele tem que promover o seu próprio refrigério. Desde que fomos expulsos do Éden, se tornou essa a nossa sanha: construir o nosso próprio descanso, garantir a nossa própria paz, garantir a nossa própria defesa, garantir os próprios muros. Isso diz respeito às grandes fortalezas medievais, mas diz respeito ao seu conjunto, o conjunto que você mora, residencial, com todas aquelas câmaras espalhadas por todos os lados, te protegendo de tudo, de todos. Proteção construída por suas mãos, proteção construída com o seu dinheiro, proteção construída por você, é sua fortaleza. É assim que somos. Fazemos as nossas fortalezas, construímos as nossas fortalezas, construímos as nossas defesas, construímos o nosso próprio descanso. Não conseguimos descansar, não conseguimos construir essas fortalezas.
Porque elas são como as torres gêmeas. São fortalezas que a gente acha que são indestrutíveis, invencíveis, poderosas, jamais cairão, jamais serão derrubadas. Ele sabe que ele, sendo rei, não tem a garantia da proteção com as suas próprias mãos. Ele sabe que ele não pode construir uma fortaleza intransponível. Por isso ele diz: tu és essa fortaleza para mim, tu és esse descanso para mim. E observe que ele diz pela última vez: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Meu Deus, Elohim, mesma palavra usada por Jesus quando está na cruz dizendo: Deus meu, Deus meu. A maneira como se refere ao Deus de forma possessiva. Não é Deus, é meu Deus, minha herança, minha possessão. Ele não é Deus, é meu Deus. E isso faz toda a diferença. São 4 nomes de Deus. E são 4 metáforas. Este Deus Altíssimo, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus de aliança, e esse Deus que é nossa posse, Ele é nosso esconderijo, Ele é nossa sombra, Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele não está dizendo que Ele nos dá meramente um lugar para morar. Ele não está dizendo que Ele nos dá apenas uma sombra para nos fazer descansar. Ele não está dizendo que apenas nos dá um lugar de refúgio, uma fortaleza. Tu és a fortaleza, Tu és o refúgio, Tu és a sombra, Tu és o esconderijo. Que testemunho maravilhoso, não, irmãos? Mas gente como esse rei fala muito pouco, né? São só 2 versículos, ele não fala mais. O resto não é mais ele que fala. Ele disse o que precisava ser dito. Ele não ficou enrolando, não ficou dizendo um monte de palavras. Ele disse diretamente, exatamente aquilo que ele pensa, aquilo que ele crê sobre Deus. Na sequência, o que a gente vê? Um discurso de um profeta, poderia ser um sacerdote, que vai diante da confissão deste rei, ficará admirado pela sua confiança. Ele diz com todas as letras: o meu Deus em quem confio. Este profeta, que do versículo 3 ao 13, testemunha o rei, oferece uma testemunha do rei, conhece aquele rei, sabe que as condições daquele rei não são boas condições, de que aquele rei está em apuros. É graças ao testemunho do profeta que sabemos que este que está dizendo: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és a minha sombra, tu és o meu descanso, tu és a minha moradia, eu confio em ti, tu és o meu Deus. Ele está em apuros. Há uma guerra contra ele. Ele está debaixo de uma batalha contra ele. E não são poucos, mas muitos os que querem a cabeça dele. Este profeta testemunha as conspirações contra o rei. Este profeta sabe, ele está vendo que o rei está enredado em inúmeros laços. Ele sabe que este rei está debaixo de muitas intrigas, de muitas conspirações. Ele sabe disso. Ele sabe que ele está sob pressão. Ele sabe que aquele rei não está no momento legal da sua vida, que o momento da sua vida é um momento de intensa perseguição. Querem a sua cabeça. Já passou por isso alguma vez na vida? Saber que sua cabeça está a prêmio? A gente só sabe o que realmente importa na vida quando o que está em jogo é a nossa cabeça. Aquele rei sabia o que estava em jogo, porque a sua cabeça estava em jogo. E
E o profeta sabia muito bem disso. Mas o profeta ficou admirado diante de tamanha conspiração contra o rei. Ele ficou admirado com a confiança do rei em Deus. Oh, meu irmão, como é difícil confiar em Deus, não? A gente vê as coisas acontecendo, a gente vê tudo ao redor acontecendo, a gente escuta o barulho das correntes, a gente escuta o barulho das munições, a gente vê o exército do outro lado trabalhando. Você olha para o lado, não tem ninguém. Olha para o outro, não tem ninguém. Você olha para cima, não tem ninguém. Você olha para baixo, não tem ninguém. Você olha para trás, não tem ninguém. Você está só e você escuta as correntes do inferno se batendo. Você sabe o barulho do inferno se fazendo à sua volta. Você sabe que querem a sua cabeça. Como confiar no Senhor? Como continuar confiando em Deus? Isso assombra o profeta, que olhando para o rei diz: Ele livrará você do laço do passarinheiro. Vamos começar por aqui. É um belíssimo discurso do profeta. E esse discurso é tão bem trabalhado, não só do ponto de vista poético, mas do ponto de vista do argumento. Você vai encontrar o centro do discurso deste profeta, no versículo de número 9. Ali está o centro. Vamos trabalhar até chegar nesse centro. Versículo de número 3. Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Observe que este profeta olha para o rei e lhe faz uma promessa. Isso aqui só pode ser dito por um profeta. Profetas é que falam assim, reis não falam assim. Profetas sim. Profetas têm essa maneira de se dirigir, têm essa maneira de falar, têm essa maneira de discursar. E como ele discursa para o rei? Veja o que o profeta em primeiro lugar faz. Em primeiro lugar, ele anuncia ao rei o livramento e a proteção do Senhor. Observe isso, livramento e proteção. Meus irmãos, quando a gente escuta o barulho das correntes, o mundo ao redor está caindo, e a gente sabe que a gente não tem força alguma para resistir à multidão que vem além do mar, os nossos olhos têm que estar postos apenas no Senhor. E o profeta sabia que aquele rei não estava olhando para as correntes, não estava observando, ouvindo o alarido das trombetas do inimigo que anunciavam a chegada da tropa, do exército para destruir todo o seu reino. Não, os olhos dele estão no Senhor, que é o seu refúgio, a sua fortaleza. E é por isso que há uma promessa para ele, uma promessa de livramento e de proteção. Observe que o livramento é de duas naturezas. É o livramento do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. De peste a gente já entende bastante. Vamos começar em primeiro lugar falando do laço do passarinheiro. Daqui a pouco a gente fala da peste, que a gente está mais acostumado a falar. Vamos falar, e que não é o seu chefe, tá bom? Vamos falar do laço do passarinheiro. O que é o passarinheiro? Passarinheiro é um caçador. É um caçador. Mas é aquele caçador que, para pegar determinadas aves, que são difíceis de serem pegas, ele tem que desenvolver arapucas, ele tem que desenvolver ciladas. Se ele não orquestrar uma cilada,
se ele não orquestrar a puca, se ele não criar os laços, se ele não criar algo que seja convincente, passarinho não cai, não. Tem que ser caçador. E caçador, como passarinheiro, é aquele que é especialista em preparar ciladas. Você já caiu em alguma cilada? Se você já caiu em alguma cilada, você sabe o que eu estou dizendo. Ciladas são complicadas, porque a cilada envergonha a gente, não é? Toda cilada é uma maneira de a gente olhar para o espelho e dizer assim, caramba, como eu pude ser tão estúpido? Porque as ciladas, a gente acha que elas são assim, né? A gente traz o George Lucas para fazer todos esses efeitos, né? Esquece. A cilada é tão ridícula, ela é tão ridícula, quando você cai, você fala, mas por que eu caí nessa cilada? Ela é tão ridícula, ela é tão tosca, mas é ali que o caçador vai, é ali que o caçador ataca, porque ele sabe que é exatamente naquele pontinho, é ali que ele vai conseguir pegar o passarinho, é ali que ele vai conseguir caçar aquela ave difícil de prender. Imagine que esse rei está cheio de caçadores. O profeta sabe disso. O profeta sabe que ele está no meio de caçadores. São muitos caçadores. E ele é uma ave difícil de pegarem. É difícil de pegar essa ave. É difícil de colocar ela numa prisão. É difícil colocar correias nela. É difícil vencer essa ave. E ele está vendo que essa ave tem uma virtude. Ela só olha para aquele que tem as asas maiores e que promove para ela descanso. Ela encontrou um único lugar onde ela realmente poderia estar protegida. Não era na sua própria invenção e sua própria defesa. Essa ave é difícil de pegar, e ele está admirado, o profeta, porque ela escolheu não fazer a sua defesa. Ela escolheu não criar as suas muralhas, ela escolheu não criar a sua maneira de se proteger, ela escolheu olhar para o Senhor, ela escolheu dizer, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha defesa, Tu és o meu livramento. Quantos aqui nessa manhã podem olhar para o Senhor e dizer, Tu és o meu livramento? E não querer arrancar a cabeça daquele desgraçado que está te caçando como uma besta fera. Quem de nós? Não bastasse os caçadores, a gente tem que lidar com uma peste. E a peste, naquele tempo de guerras, era uma peste muito comum, era a peste bubônica, sempre ela. Nos tempos antigos, isso acontecia muito entre os exércitos, passa para um soldado e vai passando para outro, e aí isso vira uma pandemia, e a gente já sabe o que é isso. E muitos morrem. E qual é a grande sacada, tanto da pandemia, ou das pestes aqui, e o do caçador, em relação ao profeta? É que tanto o caçador que prepara uma arapuca, como uma peste, não vai olhar para você e dizer assim, esse cara é mais inteligente. Esse cara não é muito inteligente, vamos caçar ele? São armas em que as pessoas mais inteligentes e as pessoas menos astutas, não importa, elas são atingidas. Veja como uma peste alcança as pessoas das mais diversas classes. Veja que a peste não obedece critérios do tipo, aquele que a gente gostaria que os cristãos tivessem. Puxa vida, esse aqui não. Esse aqui podia, né? Esse aqui só nega, esse aqui mentiroso. Mas tá lá, passou em todas as CPIs lá. Tá lá, a CPI não pega ele. Tá lá. Não importa. A peste alcança qualquer um. Você vai construir suas muralhas. Você vai comprar uma máscara. Você vai fazer o que você precisa fazer. Faz tudo o que precisa fazer e tem que fazer. Porque não tem outro jeito, é assim que se vence uma peste. Mas mesmo assim, algum deslize, é só um deslize, pum.
aquele rei estava diante de uma impossibilidade de se defender. Me dirijo a você, que não consegue encontrar possibilidade de defesa, que está sob arapucas, sob ódio, sob a raiva. Aquele profeta, ele diz que ele quem? O Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Deus de aliança, o seu Deus, Ele cobrirá com as suas penas, e sob suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Deus será a sua defesa, Deus será o seu escudo. Por quê? Você vai ver nos versículos 5 em diante. Você não terá medo do terror noturno, porque os piores ataques são aqueles noturnos, aqueles que a gente não espera porque a gente está dormindo, e é pego exatamente no jardim, quando deveríamos estar orando, estamos dormindo. E ele vai dizer, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Não existe nada mais temeroso nesse contexto do rei, em relação à guerra, do que as flechas. As flechas é uma maneira do inimigo acertar você sem ter que encostar em você, sem ter que ficar vulnerável para você. Então ele pode ser uma pessoa muito fraca, pode ser uma pessoa muito pequena, pode não valer nada, mas se ele está longe de você, não é? A flecha vai atingir, né? E acabou. Não é como aquela coisa, né, de você simplesmente se defender. Não, não é só defesa, é um ataque. E aquele que está distante vai se oferecer como um alvo para as flechas. Ele está sob o ataque dessas flechas, que ele não sabe de onde vem. E veja, as flechas nesse período não são flechas apenas, né, para furar alguém, porque às vezes uma flecha pode furar alguém e não matar, mas o veneno que está nela mata. E esse é o problema da flecha nesse momento. Porque se a flecha pega, ainda que não seja um lugar vital, ela envenena. Por isso que ele precisa do escudo do Senhor, para não ser envenenado, para o coração não ficar envenenado. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Imagina, ele está atravessando uma peste. Todo mundo morrendo, não tem como se defender, ninguém vê esse inimigo. Todo mundo morrendo, mas ele está ali, não pegou. Está lá atravessando a pandemia toda sem ter tido nenhum resfriado. Ele está dizendo, não tenha medo, porque você vai passar por meio dessa epidemia, vai todo mundo cair do seu lado e você vai continuar. Invencível. Então o que a gente vê? De um lado, livramento, do outro lado, proteção. Ele vai atravessando, vão caindo, mas ele está sendo protegido, ele está sendo guardado. E aí como que termina? O versículo de número 8, com a vitória. Então, livramento, proteção, igual celebração, vitória, você venceu. Veja o que o texto está dizendo, somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Ou seja, tudo isso que queriam de mal para você, está vindo sobre eles mesmos. Você vai sobreviver, mas eles vão cair. Posso imaginar alguém aqui entre nós dizendo, puxa, seria a história da minha vida. Como eu queria ser esse rei. Mas aí ele lembra algo importante desse rei, que é o centro. Você disse. Ele está comprometendo o rei. Você disse, o Senhor é meu refúgio. Mas olha só como o discurso está alinhado ao ato. Você disse, o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Não adianta nada você dizer 30.000 vezes que Deus é seu refúgio e não morar nele. Não adianta 30.000 vezes você dizer que Deus é a sua salvação e você não habitar com o Senhor. Não adianta você professar a sua fé para os 4 cantos do mundo. Olha, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa que segue os princípios cristãos, mas na hora de viver, você não vive como um cristão. Então aquele profeta está dizendo, não, você é diferente.
você diz e faz. Você fala e se compromete com o que você fala. Não há uma divisão entre o que você fala e o que você faz. O que você faz não condena o que você disse. Pelo contrário, o que você faz reafirma o que você disse. E aí ele novamente lança uma outra palavra, uma segunda palavra de promessa. Imagina, meus irmãos, como eu queria encontrar profeta assim hoje. Como eu queria encontrar um profeta que olhasse para mim e dissesse assim: olha, você vai atravessar tudo. Não é que só dissesse coisas assim, você é invencível. Aliás, você vai encontrar eles, né? Eles estão em alta, né? Aliás, é bem fácil encontrar, né? Não é legal encontrar um profeta que vai dizer: ó, vem um câncer por aí. Ó, cuidado. Vem uma crise financeira, é braba. Faça do Senhor a sua morada, viu? Ó, tá vendo aquele desgraçado, aquele teu chefe? Chegou um outro desgraçado que é o seu amigo, que você confia tanto nele, tá furando o seu olho ali. Usa o Salmo 91 porque espanta mal olhado. Olho de seca pimenteira, essa coisa toda, olha o Salmo 91, uma beleza. Não, esse profeta, ele resolve novamente fazer uma promessa. Olha que promessa gloriosa. Mais uma vez, no mesmo processo: livramento, proteção e vitória. Olha só: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Por qual razão? Porque se faltarem exércitos para você, o que são os exércitos dos seus inimigos, perto das hostes celestiais, perto dos anjos do seu Deus Todo-Poderoso e Altíssimo? Imagine que Ele tem o maior de todos os exércitos, anjos e anjos e anjos, miríades e miríades de anjos, todos eles infinitamente mais poderosos do que qualquer poderoso entre os homens que você conheça. Todos esses anjos, todos eles estão ao seu lado. Que coisa gloriosa, não? Quem não viria para uma batalha com todo o exército celestial ao seu lado? Porque os seus anjos, Ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Com um exército desse, minha gente, pode vir o leão, que aqui é uma metáfora, o símbolo do pavor, do medo. Algo forte, poderoso, que vem para rugir com toda a sua violência e com toda a sua truculência. Pode ser o leão, pode ser uma cobra que é astuta, sagaz, a mais sagaz de todas as espécies. Com toda a sua ardilosidade, com as suas falas, né, de dúbia interpretação, com tudo aquilo ali escamoteado, não importa, porque esse exército está ao seu lado. Você pisará o leão e a serpente, a áspide. Ou seja, livramento, proteção e a celebração da vitória. Como este salmo termina? Depois do depoimento do profeta, é o último depoimento, o depoimento divino. Deus então irrompe o discurso do profeta, e agora ele fala. E agora não é mais um profeta da parte de Deus, falando para o rei em perigo. Agora é o próprio Deus falando ao rei em perigo. Porque a mim se apegou com amor. E aí, 8 sequências na metralhadora de bênçãos para a vida do cara. Olha isso. Eu o livrarei, eu o protegerei, Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei, o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, mostrarei a minha salvação. Olha quanta coisa! Do livramento, proteção, ao júbilo, ao gozo, à vitória. Deus, portanto, agora está testemunhando a favor desse rei. Não é só um profeta que está dizendo que este rei confiou no Senhor. Agora é o próprio Deus que está olhando para ele, está olhando para o profeta e está testemunhando a favor dele, diante do profeta, que ele se apegou com amor. E não somente isso, porque ele conhece o seu nome, ele sabe qual é o nome de Deus, ele sabe que o nome de Deus é o nome do Deus Altíssimo, o nome do Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o nome do Deus da aliança, do compromisso, Deus do pacto, o seu Deus. Ele sabe quem é o seu Deus.
e é porque ele se apegou a Ele com amor, e é porque ele confia e conhece neste Deus, que Deus não só o livrou, e aqui é salvação, não é salvação da alma não, viu irmão, é salvação dessa guerra mesmo, é salvação desse embaraço que ele se encontra. Deus não só o livrou, o libertou, o protegeu, mas trouxe para ele saciedade, trouxe para ele gozo, trouxe para ele alegria. Jonas, então o que eu preciso para ser como esse rei? Se você se apegar a Deus com amor e conhecer o seu nome, Ele vai fazer tudo isso. Mas aí, de repente, você lê a Bíblia e descobre que não tem só Salmo 91. E você diz assim: mas Jó amava tanto a Deus. Jó, ele tinha um temor do Senhor tão grande, que o próprio Deus testemunhou sobre o caráter de Jó, dizendo que ele não tinha feito mal algum. Mas mesmo assim, seus bens foram tomados, seus filhos foram dizimados, ele não foi protegido da lepra, foi humilhado com uma lepra que consumia seu corpo. Cadê o Deus que nos protege? Cadê o Deus que constrói o refúgio? Cadê o Deus que apresenta para a gente a saída no meio de uma pandemia, no meio de uma situação tão algoz, tão terrível? Onde Ele está que não nos protege? Cadê a palavra do 10.000 cairão ao meu lado, que não estou vendo ninguém cair, eu só queria cair esse um? Cadê Deus? Cadê esse refúgio? E aí você olha, e não é só Jó, você vê tantos homens que amaram o Senhor, os mártires, que deram suas vidas, foram rasgados por leões. Tiago, apóstolo de Jesus, foi jogado do templo, apedrejado, e chega um lavadeiro lá com um porrete na mão, que era para bater a roupa, olha para ele e desfere o último golpe em sua cabeça. Imagine a membresia da igreja de Jerusalém vendo tudo aquilo e se perguntando: cadê o nosso refúgio? Cadê o Deus que nos protege? Talvez você seja essa pessoa hoje se perguntando: eu queria que isso acontecesse comigo, eu queria provar disso aqui, porque é bonito demais ver isso aqui, é bonito ver esse rei sendo protegido dessa forma. Cadê a minha proteção? E aí você olha para Jesus, o Filho de Deus, ridicularizado pelos homens, meteram uma coroa de espinhos em sua cabeça, perfuraram, rasgaram sua carne, deram fel no lugar de água quando estava sedento, tripudiaram com ele, humilharam, penduraram ele numa cruz como se fosse um ladrão ao lado de dois ladrões de fato. Foi humilhado, foi crucificado. Onde está Deus? Porque Ele não livrou seu próprio filho. O que esse rei tem que Jesus não tem? Eu disse para você no início, e aqueles mais atentos vão perceber que eu disse que existem dois aspectos importantes desse salmo. Um primeiro, um salmo regente, é um salmo régio. Nos diz que foi um salmo escrito por um rei. O que eu não disse e guardei para o final é que esse salmo não é apenas um salmo régio, ele é um salmo messiânico. O que isso significa? Que esse salmo não é sobre você, que esse salmo não é sobre mim, que esse salmo não é sobre o povo de Deus, que esse salmo não é sobre o povo de Israel, que esse salmo não é sobre um rei que seria um israelita piedoso, um hebreu piedoso. Esse salmo não é sobre nós, esse salmo não fala sobre nós, esse salmo fala sobre Jesus. E quem nos ensinou isso? O teólogo mais diabólico da face da terra, Satanás. Aprenda alguma coisa com ele, pelo amor de Deus, hoje.
Porque foi ele que tentou o Senhor. Quando ele mesmo disse: se tu és o Messias, se tu és o Filho de Deus. Porque aquele salmo, o Salmo 91, era para você. Aquele salmo é uma garantia só para você. Aquele salmo não serve para mim, não serve para o povo de Israel, não serve para absolutamente ninguém. Aquele salmo serve só para você, Jesus. E se você é o Messias, prove agora que você é o Messias e use aquele poder que só aquele rei daquele salmo pode ter. Use esse poder agora e prove para todos os homens que você é o Messias. Acredite, pelo amor de Deus, no diabo hoje, meus irmãos. Porque o que ele está dizendo é a mais absoluta verdade. Jesus Cristo é o rei deste salmo. Mas a gente não poderia terminar esse sermão apenas dizendo que Jesus é o rei deste salmo. Porque sendo o rei deste salmo, por que ele não fez o que o rei fez? O rei do salmo fez. Gálatas capítulo 1, versículo 4 diz que Jesus se entregou. Não foi Satanás que prendeu Jesus. Não foi o sinédrio que prendeu Jesus. Não foram os romanos que prenderam Jesus. Não foi Pôncio Pilatos que decretou a morte de Jesus. Não eram os fariseus, os escribas, os zelotes. A causa da morte de Jesus. Jesus se entregou. Jesus se entregou. Mateus capítulo 26, versículos 47 a 56 dizem que logo que Judas se aproxima e tasca um beijo em Jesus, o caçador, o passarinheiro, que preparou uma cilada contra o rei, que aparece ali, da maneira mais despretensiosa, lhe desfere um beijo no rosto, ali começa as agruras de Jesus, mas Jesus não se defende. Aparece lá os discípulos, querendo ajudar Jesus, óbvio, todo mundo está vendo Jesus numa situação difícil como aquela, Vamos ajudar Jesus, ó como a gente é. A gente quer ajudar Jesus. Só falta Jesus, deixa eu ajudar você. Pedro saca uma espada, porque o soldado foi deitar a mão em Jesus. Faz uma lambança, não consegue arrancar a cabeça do soldado, fere a orelha do soldado. Jesus tem que fazer uma operação ali, que colar a orelha do cara na hora. Ô Pedro, não faz isso de novo não, filho. Você não está entendendo o que está acontecendo. Não, claro que eu estou entendendo, eu estou defendendo o meu Senhor. Jesus não precisa da sua defesa, tá bom? Brincandinho. Não precisa defender Ele. As pessoas vão humilhar o teu Senhor hoje. As pessoas vão humilhar a tua fé hoje. Como humilharam o teu Senhor. Então Jesus olha para os discípulos, preste atenção, Ele não olhou para os soldados, meus irmãos. Porque a tentação maior não é dos soldados, a tentação é dos discípulos de Jesus. Jesus olha para os seus discípulos, olha para Pedro. Eu fico imaginando Pedro naquela hora. Eu vejo um Pedro balançando as pernas. Que besteira que eu fiz. Jesus olha para eles e diz assim: o que vocês pensam que vocês são? Vocês acham mesmo que eu preciso desse canivetinho que você usou aí, Pedro? Guarda essa porcaria aí. Você acha que eu preciso disso? Eu tenho as hostes celestiais a meu comando. Você acha que se eu não quisesse agora dar uma ordem aos anjos dos céus, para que eles viessem à minha defesa, vai lá ler Mateus, lê essa passagem, você vai descobrir isso. Jesus disse: não viriam esses anjos aqui em minha defesa, eles não me livrariam. Quando aquele soldado lá na cruz está dizendo a Jesus, como vimos na semana passada: salva-te a ti mesmo, livra-te a ti mesmo e a nós também. Você acha que Jesus não poderia naquela mesma hora fazer aquilo, meus irmãos? Se livrar daquilo? Claro que Ele poderia. Ele tem um exército às suas ordens. Ele é o único rei
que consegue habitar o lugar do Altíssimo, você não consegue lá. Só Ele consegue habitar ali. Mas é para lá que Ele quer te levar. Aconteceu isso na história de Jesus. Ele não quer ficar lá, nesse lugar, sem você, sem o seu povo. E é por isso que Ele se entregou. Ele fez, porque Ele se apegou a Deus com amor. Faça um exame agora de você mesmo. Você que se sentiu parecido com esse rei, como alguém que se apegou a Deus com amor. Será que você se apegou a Deus com amor mesmo? Você nunca parou para pensar que Jesus nunca idolatrou absolutamente nada, não existem ídolos para Jesus. E é só por isso que Ele é o único que consegue se apegar a Deus com amor. Porque eu e você, o tempo todo temos o nosso amor inconstante, o tempo todo o nosso amor é vacilante, o tempo todo o nosso amor esfria, mas o amor dele permanece. E é esse amor constante, esse amor que apega Jesus a Deus, e que você olha e diz assim: que amor é esse? É esse amor que transbordou por você, que transbordou pela igreja. E aí você me pergunta: mas por que Jesus fez isso? Por amor. Por amor. Ele poderia, porque é o único que conseguiria dizer: Deus meu, em quem confio. É o único que não só pode dizer Deus meu em quem confio, como pode fazer, como pode, com seus atos, mostrar que confia. Esse Deus, que não está dizendo para Jesus: Jesus, morre para salvar esse povo. Não. O Evangelho é a história de um Jesus que é Deus e que se entregou por amor para salvar o seu povo. Hoje é dia de ceia, meus irmãos. É dia de lembrar essas coisas. É dia da gente fazer a simples pergunta: Jesus, tendo todo esse poder, me amou. O que eu tenho feito por este amor? Não tem como, meus irmãos, a gente sair daqui sem pensar nisso hoje. Não tem como a gente cantar o que a gente cantou hoje e não se perguntar: o que eu tenho feito? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito dos meus pensamentos, do meu coração? O que eu tenho feito com as dádivas que este Cristo tão amável nos deu? Salmo 91. Ele não é apenas régio, Ele é messiânico. Ele não nos apresenta apenas um rei, Ele nos apresenta um rei invencível, um rei indestrutível, mas que se submeteu por vontade própria a uma cruz, porque sabia que sem a cruz não teria você. Para ter você, Ele se humilhou. E o que você tem feito para ter Jesus? Você não vai encontrar esse lugar altíssimo e esse gozo longevo, esse prazer que invade a eternidade, se você não atravessar o rio pela única ponte de madeira que vai te levar para lá, que é a cruz de Jesus. A Bíblia diz que a gente não poderia celebrar a ceia do Senhor sem fazer um autoexame. Eu queria convidar todos que estão aqui a fazerem um autoexame.